Olá, sejam bem-vindos ao canal Contos das Trevas. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Curta e comente o que achou do relato. Vamos pro vídeo. A todos que escutam meu relato, irei me apresentar. Eu sou o Zé, um cara tranquilo do interior, onde a vida é mais calma e o céu é cheio de estrelas. Arrumei um trabalho de vigilante no cemitério da cidadezinha há uns anos. O salário não era grande coisa, mas dava para pagar as contas e eu sempre fui meio fascinado por essas histórias de mistérios e coisas sobrenaturais. Não tinha medo não, até a noite em que eu vi aquela criatura. Minha rotina era sempre a mesma. Chegava no cemitério às 9 da noite, pegava um café bem forte e começava a ronda. O cemitério era grande, cheio de túmulos antigos e lápides meio caídas. Tinha um silêncio avassalador, mas eu já tinha me acostumado. Andava pelos corredores de terra batida, iluminado só pela luz da lua e minha lanterna. De vez em quando, eu via alguns vultos, ou achava que via. O que mais acontecia era ouvir barulhos estranhos, galhos quebrando, passos leves atrás de mim, mas no fundo eu sabia que era só coisa da minha cabeça. Uma vez, lembro de ter visto uma figura vestida de branco, perto de um dos túmulos mais antigos. Quando cheguei mais perto, vi que era só um pano branco preso num galho de árvore. Outra noite mesmo achei que tinha visto um fantasma flutuando, mas era só um saco plástico voando ao vento. Essas coisas faziam parte do meu trabalho, e eu aprendi a não ligar. O cemitério então tinha suas lendas. Diziam que o espírito de um velho morador, que foi enterrado lá na década de 20, vagava entre os túmulos. Os mais velhos juravam de pé juntos que já tinham visto ele, mas nunca acreditei muito nessas histórias. Até aquela noite. Era uma noite de lua cheia, dessas que iluminam tudo ao redor. O ar estava gelado, e a neblina começava a subir do chão, dando um ar ainda mais sombrio àquele lugar macabro. Já passava da meia-noite, quando ouvi um barulho estranho. Não era como os outros que eu estava acostumado. Era um som de algo pesado se movendo. Parecia um cavalo andando, seguido por um rosnado baixinho. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu resolvi investigar. Fui seguindo aquele som, com a lanterna tremendo na minha mão. Quando cheguei mais perto da capela, vi algo que me gelou até os ossos. Um ser enorme, peludo, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. Aquilo era um lobisomem, igualzinho às descrições que eu sempre achei serem só histórias de terror. Ele estava de costa para mim, cavando um dos túmulos e comendo partes de um corpo, mas logo virou a cabeça e me viu. Aquele olhar feroz fez o meu sangue congelar. Naquele momento a adrenalina tomou conta. Eu não pensei duas vezes, virei e comecei a correr muito. Corri como nunca tivesse corrido na minha vida. Podia ouvir os passos pesados daquela criatura me seguindo. Tropecei algumas vezes, mas a vontade de sobreviver era maior. Não olhei para trás nenhuma vez sequer, até chegar na saída do cemitério. Quando finalmente passei pelo portão, os sons pararam. Mas eu continuei correndo, só parei quando cheguei em casa, suado e sem fôlego. Minha mulher e minha filha perguntaram o que havia acontecido, pois eu cheguei derrubando a porta. Então eu contei tudo para elas. No dia seguinte fui direto ao escritório do meu chefe e pedi a demissão. Não quis nem discutir. Sabia que não dava mais para voltar lá depois do que eu tinha visto. Se aquela criatura estava lá, o que mais podia ainda existir lá? Antes de sair, escrevi uma carta para quem fosse o meu substituto, alertando sobre o que vi. Rezei pela alma dele pedindo proteção. Depois daquela noite, nunca mais voltei ao cemitério. Mudei de cidade e de vida. Às vezes, ainda tenho pesadelos com aqueles olhos brilhantes e aquele rosnado. E toda vez que eu vejo uma lua cheia, me pego olhando desconfiado para as sombras. Porque por mais que a gente queira acreditar que são só histórias, tem coisa que a gente só entende quando vive na própria pele. E eu, Zé, o ex-vigilante do cemitério, posso dizer: lobisomens existem. Depois de pedir a demissão, tentei seguir a vida. Consegui um trabalho em uma padaria, mas no período do dia, bem mais tranquilo. Mas as lembranças daquela noite não saíam da minha cabeça. O lobisomem com seus olhos brilhantes me assombrava nos sonhos. Quando dava lua cheia, eu ficava inquieto, revivendo aquela fuga. Me lembro até hoje de pular por cima dos túmulos. Correndo em disparada até a saída do portão, e sentindo o calor do bafo daquela criatura nas minhas costas. Na padaria, o pessoal me perguntou por que eu tinha saído do cemitério.
Sempre dava uma desculpa qualquer, falando que o trabalho noturno não era para mim. Mas, a verdade, eu guardava só para mim. Não queria que ninguém achasse que eu estava louco. Mas não era só os sonhos. Às vezes, quando eu caminhava pela rua à noite, sentia como se estivesse sendo observado. Aquela sensação de que tem alguém ou algo te perseguindo. Mas quando você olha, não tem ninguém. Comecei a evitar sair de casa à noite. O medo de cruzar com aquela criatura de novo era grande demais. Um dia, recebi uma carta do novo vigilante do cemitério. Ele me agradeceu pelo aviso na carta que eu deixei, mas dizia que não tinha visto nada de estranho. Aquilo me deu um alívio, mas também uma pontada de preocupação. E se o lobisomem só aparecesse para mim? E se ele voltasse? Conversei com um padre da cidade, um homem sábio e muito religioso. Contei a história para ele, esperando que ele pudesse me ajudar a encontrar paz. O padre me escutou com atenção e disse que às vezes o medo pode nos pregar peças, mas também falou que se realmente acreditava no que eu vi, era importante proteger a minha alma. Ele me deu um rosário e disse para eu rezar todas as noites pedindo proteção. As rezas ajudaram um pouco, eu me sentia mais tranquilo, mas o medo nunca sumiu. A vida foi seguindo, mas eu sempre com aquele cuidado extra. Até mudei de cidade de novo, para tentar fugir das lembranças. Mas por mais que eu quisesse, esquecer completamente aquela criatura era impossível. Um dia, enquanto estava no mercado, encontrei um velho amigo da cidadezinha onde trabalhei como vigilante. Conversei sobre a vida, relembramos os velhos tempos e ele me contou que o novo vigilante do cemitério tinha pedido demissão também. Disse que o cara ficou apavorado depois de ver uma criatura estranha numa noite. Meu coração gelou na hora. Parece que não era só coisa da minha cabeça. O lobisomem era real e continuava rondando o cemitério. Rezei pela vida do novo vigilante e de todos que viriam depois dele. Sabia que a única coisa que podia fazer era pedir proteção para quem estivesse lá, cuidando dos túmulos e das almas que descansavam naquele cemitério. Hoje, a minha vida segue. Trabalho como segurança num shopping, um lugar bem movimentado e iluminado. Nada a ver com aquele cemitério sombrio. Mas, a cada lua cheia, eu ainda sinto calafrios. Ainda rezo toda noite pedindo proteção e paz, porque, por mais que eu tenha mudado de vida, as lembranças daquela noite continuam comigo. Você só vai me entender se você passar por uma situação dessa, mas Deus queira que não. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que o mundo é cheio de mistérios. Tem coisa que a gente só entende quando vive. E eu, Zé, sei que lobisomens existem. E mesmo que muitos duvidem, eu sempre vou carregar essa maldita certeza comigo. Porque tem coisas que a gente nunca esquece, por mais que a gente tente. Um dia, enquanto eu estava no shopping, conheci um rapaz chamado Lucas. Ele também tinha trabalhado como vigilante naquele cemitério. Acredite ou não, eu arrepiei com tamanha coincidência. Mas depois de mim e do outro cara que saiu apavorado, ele parecia tranquilo, mas tinha um jeito de falar que mostrava que ele tinha visto coisas também. A gente começou a conversar, e ele me contou que também tinha visto aquela criatura. Disse para mim que numa noite de lua cheia estava fazendo uma ronda, quando ouviu aqueles mesmos barulhos que eu tinha ouvido. Ele seguiu o som e viu a criatura, enorme e feroz com aqueles olhos brilhantes que pareciam penetrar a sua alma. Lucas conseguiu fugir também, mas ficou marcado pela experiência assim como eu. Ouvir a história dele me trouxe um certo alívio. Saber que eu não estava sozinho e que outra pessoa também tinha visto aquela coisa me fez sentir menos louco. A gente começou a se encontrar de vez em quando para trocar ideia e contar as nossas histórias. Foi bom ter alguém para conversar que entendia o que eu tinha passado. Lucas também pediu demissão do cemitério e mudou de vida. Ele arrumou um trabalho como segurança noturno em um condomínio. A gente se ajudava compartilhando nossas angústias e rezando juntos de vez em quando. Um dia, durante uma das nossas conversas, Lucas trouxe uma ideia. Ele queria voltar ao cemitério, mas dessa vez com equipamentos para tentar gravar ou fotografar aquela criatura. Ele queria ter provas para mostrar para as pessoas que a história era real. No começo, achei a ideia loucura. Talvez, se a gente tivesse uma prova concreta, poderíamos finalmente provar o que vimos. A gente se preparou por semanas. Compramos uma câmera, gravadores de som, lanternas potentes e tudo o que você pode esperar. Estávamos prontos para enfrentar nosso medo e, quem sabe, provar de uma vez que aquela criatura existia. Na noite marcada, a lua cheia brilhava no céu. Chegamos ao cemitério e nos instalamos perto da capela, o mesmo lugar onde eu tinha visto o lobisomem pela primeira vez.
Voltar lá me fez sentir uma angústia muito grande. Estávamos nervosos, mas decididos. Ficamos em silêncio esperando qualquer sinal de movimento. As horas passaram devagar, o silêncio era opressor, apenas quebrado pelo som da noite. De repente, ouvimos um barulho, o mesmo som de algo pesado se movendo, seguido por um rosnado baixo. Meu coração queria sair pela boca, mas eu tentei me manter calmo. Lucas estava do meu lado com a câmera pronta. A criatura apareceu como da primeira vez. Ficamos parados ali de medo, mas Lucas começou a filmar. O lobisomem nos viu e rosnou, avançando na nossa direção. Dessa vez eu jurava que não iríamos escapar. Posso dizer que fugi de um lobisomem 2 vezes já. De alguma forma aquela criatura não passava pelo portão do cemitério. Enquanto estávamos quase saindo, aquela criatura agarrou a blusa de Lucas, rasgando-a totalmente. Lucas conseguiu se desprender da camiseta e correu para fora do cemitério, e aquela criatura começou a recuar, nos olhando com ódio para a escuridão de dentro do cemitério. Naquela noite, por algum motivo, o vigilante que deveria estar lá não estava. E assim conseguimos entrar. Conseguimos escapar novamente, e no dia seguinte assistimos às gravações. As imagens eram claras. O lobisomem era real. Com as provas em mãos, fomos até a polícia, mas como esperado, ninguém acreditou. Falaram que era montagem. Mesmo assim, sentimos um certo alívio. Tínhamos feito a nossa parte. Eu e Lucas seguimos nossas vidas sabendo que tínhamos enfrentado nosso medo e ainda assim saímos vitoriosos com a filmagem daquela criatura. Hoje não tenho mais contato com Lucas. Já se passaram anos desse acontecido. Na época, as redes sociais ainda não eram tão faladas. Pois senão, teríamos divulgado aquele vídeo. Acredito que aquele vídeo já tenha se perdido. Era uma câmera antiga, mas que capturou aquela criatura. Com toda certeza, aquela cidadezinha tinha um morador que à noite se transformava naquele demônio. Mas nunca descobrimos quem era aquela pessoa que virava aquele bicho. Mas sabemos que aquela criatura come recém-enterrados. Hoje ainda estou trabalhando como vigilante no shopping, mas ainda tenho pesadelos de vez em quando. Uma coisa eu sei e posso provar, e levarei no meu caixão. Lobisomens existem. E eu e Lucas vivemos para contar a história. Boa noite. Mande o seu relato através do nosso e-mail e estaremos lendo ele aqui em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o que achou deste relato. Boa noite.